Vamos para mais um vídeo desse canal e dessa vez um pouquinho diferente. Para variar, estamos passando por um processo de mudança por aqui e dessa vez um processo bem intenso e bem significativo. Eu ainda estou no processo, então eu estou voltando aqui aos poucos com vocês, tentando integrar um pouco do que está acontecendo aqui dentro, tentando me encontrar na minha vida também do lado de fora, mas eu não poderia retornar aos conteúdos sem falar de mudança, e quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu gosto de mudar e o quanto eu acredito na mudança. Eu acredito demais que uma pessoa pode mudar completamente o corpo, se ela quiser. Eu decidi que eu vou emagrecer e eu vou mudar o meu corpo. Eu acredito. Uma pessoa, ela pode se tornar mais elegante se ela quiser. Ela pode se tornar, ter uma vida mais leve se ela tem uma vida muito estruturada. Eu acredito que é possível uma pessoa mudar uma vida financeira completamente. Eu acredito demais que nós podemos mudar coisas significativas na nossa vida, mudar completamente uma vida a qualquer momento, se a gente decidir por isso, tá? Eu acredito demais na mudança. E hoje o assunto é sobre mudança. E eu vim dividir com vocês duas formas de mudar que eu acredito e duas formas que eu já usei para mudar a minha vida. Nesse momento, eu tô usando a segunda forma, tá? E lá atrás, quando eu tava naquela situação que eu já contei para vocês, de contar moeda, de viver de doação de comida e por aí vai, eu usei a primeira forma de mudar. Então, a primeira forma que eu usei para mudar a minha vida foi tomando uma decisão da vida que eu queria viver. Então, não foi nada de processo interno. Foi uma direção. Tipo, eu olhei para o meu cenário, uma situação de muita falta, muita escassez, e eu decidi quem eu quero ser, o que eu quero viver financeiramente falando. Então, isso é uma direção. A segunda forma não tem uma direção clara, mas na primeira momento, assim, que eu tomei uma decisão, eu vou mudar a minha vida, eu precisava de uma direção. Sabe quando você entra no Uber e aí você bota uma direção? Então, você quer chegar num lugar, aí você mira nesse lugar e você começa a fazer tudo para chegar nesse lugar. Então, no meu caso, lá em 2016, eu tinha recém passado pelo processo de divórcio ali, né? A Sophie tinha 4 meses quando eu me separei do pai delas, Carol ia fazer 3 anos, e eu era confeiteira. Então, eu não era youtuber, meu universo confortável não era gravar vídeos pra internet, e por isso que eu acredito demais na mudança, né? O meu universo confortável era fazer brigadeiro, enrolar brigadeiro, era fazer bolo de 2 andares, de 3 andares. Eu não aparecia nas minhas redes sociais, eu só mostrava os meus bolos, eu só mostrava os meus trabalhos, bolo do Mickey, bolo da galinha pintadinha, os meus alfajores que eu fazia. Então, isso aqui que eu vivo hoje, né? Hoje não, né? Há 10 anos, milhares de vídeos postados, dezenas de canais monetizados, isso foi uma construção. Porque eu acredito na mudança, que ela é uma construção. Eu não acredito numa mudança repentina, assim, preciso ganhar na Mega Sena para mudar a minha vida. A pessoa até muda por um tempo, mas depois ela acaba voltando para uma escassez, né? Só a gente vê o pessoal que ganhou dinheiro em Big Brother e loteria, 80% voltaram para o estado original, porque a nossa vida do lado de fora, ela é um reflexo de quem a gente é dentro, ou a gente está do lado de dentro, né? Então, eu acredito em construção. Então, eu não era youtuber, não era blogueira, não era nada disso aqui, né? Eu era confeiteira, eu enrolava brigadeiro. Era esse o meu trabalho, antes de trabalhar com a internet. Então, de tanto, né, de o fato de eu ter uma direção, de eu saber o que eu queria fazer, o que eu queria ser, e eu andar nessa direção, sem olhar mais para trás, e isso fez com que eu me tornasse aquilo que eu queria ser. Então, eu penso, a pessoa quer ser médica, ou ela quer ser professora, ou ela quer ser bailarina. Essa clareza de direção é só você acordar todos os dias. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Começa a estudar sobre isso, começa a ler sobre isso, começa a entrar naquele universo. Então, essa primeira forma é uma questão de uma direção.
Então, no meu caso, eu não tinha muita clareza do que eu queria ser na internet, mas eu tinha clareza que eu queria trabalhar na internet e eu nem sei se eu fui trabalhar pela internet só pela liberdade. A verdade é que eu sempre quis ter uma vida boa. Desde criança, eu sempre fui vista como mania de grandeza. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Até os meus 18 anos eu dormia num quarto com a minha avó, eu não tinha meu próprio quarto. A nossa casa era muito pequena, não tinha porta na minha casa, no meu quarto, era cortina. Então, assim, eu venho de um lugar de muita falta, de muita escassez, e eu sempre quis estudar em escola particular, eu sempre quis usar roupa de marca, eu sempre quis frequentar bons lugares. Isso vem de mim desde muito nova. Eu nunca fui muito conformada, sabe? Do tipo assim, ai, nasci pobre, é isso mesmo, a vida é isso aqui. Eu sempre pensei, como que eu posso sair daqui? Como que eu posso mudar de vida? Como que eu posso ganhar mais? Como que eu posso realizar os meus sonhos? Então, eu acho que eu sempre fui sonhadora desde muito pequena e sempre fui muito rebelde, né? O rebelde, ele se revolta contra uma realidade. Então chegou um momento eu falei, não, eu não quero mais viver isso aqui. E aí, claro, depois eu trabalhei desde muito cedo, paguei o meu estudo do ensino médio numa escola particular com estágio, então eu trabalhava para pagar o meu ensino médio sem receber nada, e minha tia me ajudou comprando uniforme, comprando material e por aí vai. E eu fui construindo, com 18 anos saí de casa para morar sozinha e eu vivia bem confortável. Só que quando eu me separei e eu fiquei com a guarda das crianças, né? As duas eram muito pequenas, então as duas estavam na fralda, tanto a Carol, que agora vai fazer 15 anos, e a Sophie, que tem 12. Era muito difícil e eu quebrei meu negócio de confeitaria. E ali eu comecei a passar por uma escassez que eu nunca tinha passado na minha vida. E ali eu decidi, não, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais contar moeda, eu não quero mais passar perrengue, eu quero ter dinheiro em abundância para poder ir no shopping, para poder comprar as coisas que minhas filhas querem, eu quero poder ter liberdade de ir para uma praia na terça-feira, enfim. E aí eu comecei a ver esses vídeos que mostram na internet, de trabalhar com a internet, eu não entendia direito o que era, mas eu estava decidida que eu ia fazer aquilo dar certo. Então eu acredito muito nessa questão da direção. Quando você tem uma direção, lá atrás minha filha acabou de sair do banho, daqui a pouco eu vou ter que parar esse vídeo, porque ela vai sair para fazer cabelo. Eu acredito muito que a gente precisa a clareza, assim, quando você chama um Uber ou quando você compra uma passagem, você tem um destino que você quer chegar, você tem algo que você quer, um lugar que você quer ir. Então, se você quer ir, sei lá, para Los Angeles, né? E aí você vai encontrar um jeito de chegar lá. Ah, cancelou a passagem. Você vai encontrar um caminho. Tô aqui, quero ir para o Rio Grande do Sul, né? Vamos imaginar, tô em Santa Catarina, em Balneário, quero ir para Porto Alegre. Comprei a passagem para ir para Porto Alegre. No meio do caminho, o ônibus quebrou. Eu vou voltar para casa? Não, eu quero chegar em Porto Alegre. O ônibus quebrou, eu vou tentar um BlaBlaCar, vou pegar uma carona, ou eu vou tentar outra, sei lá, outra empresa para me levar, ou eu vou pegar um mototáxi até o próximo ponto, mas eu não posso voltar, não é uma opção. Então, muitas vezes o que eu percebo é que quando a gente decide mudar de vida, quando alguma coisinha não sai como planejávamos ou não sai como esperávamos, a gente tende a voltar para o ponto de partida, a gente tende a voltar para aquela zona de conforto. Então, quando eu decidi trabalhar pela internet, como eu disse para vocês, eu era confeiteira. Tudo que eu sabia era fazer bolo de galinha pintadinha e enrolar brigadeiro. E eu decidi que eu queria trabalhar pela internet. Desistir não era uma opção. Então, ao invés de eu começar a distribuir currículo, e eu não tô falando para você largar o seu emprego para fazer isso que eu fiz, tá? Mas eu penso, eu tenho um lugar que eu quero chegar. E eu tenho que parar de andar para trás, porque cada vez que eu procuro emprego e quero trabalhar pela internet, eu sinto que eu ficava meio dividida. Então eu disse assim, bom, se eu quero trabalhar com a internet, eu não vou mais fazer curso de confeitaria, eu não vou mais distribuir currículo, porque eu quero trabalhar por conta própria. Hoje tem mais de 15 anos que eu trabalho por conta desde da confeitaria, né? E aí desde os 13 anos mais ou menos, né? Carol tinha 2 anos e meio, os 12 anos da Sophie, que eu trabalho pela internet. Então, eu acho que o primeiro ponto da mudança, dessa primeira forma de mudar de vida, é uma direção clara, o que você quer viver, né? Outra coisa que eu tinha muito claro era essa questão do dinheiro. Eu não quero ter dinheiro só para pagar conta, eu não quero ter dinheiro só para poder, né, pagar tudo que eu compro. Eu quero ter dinheiro para ter liberdade mesmo, para poder chegar no restaurante
e eu não ficar pensando se eu posso ou não, porque eu só podia comer uma coxinha e uma laranjinha cada vez que eu saía, um pastel, né? Às vezes dava para comprar um lanche. Esses dias a Carol estava lembrando, mãe, lembra quando a gente ia no espetinho e aí a gente só podia comprar 2 espetinhos para dividir para 3? Eu digo, lembro, porque essa era de fato a nossa realidade. Então elas lembram que era assim. E eu não queria mais viver aquilo, sabe? Hoje elas podem comer o que elas quiserem quando elas vão no shopping, elas escolhem o que querem comer. Então a gente tem liberdade financeira, mas em algum momento da minha vida isso não era uma realidade para mim. Então eu disse, eu quero ter prosperidade, eu quero ter liberdade financeira, eu quero poder comprar as coisas que eu gosto e não as coisas que dá. Porque quando eu era criança, eu tinha que comprar o que dava, né? Uma pessoa, né, que mora numa casa simples, que não tem nenhum quarto para ter ali, chorar, viver a privacidade e tal, né? Eu não tinha isso. Então, eu decidi que eu não queria viver aquilo, que aquilo não seria um carimbo de que eu tinha que ser assim para sempre, porque eu tinha nascido daquele lugar. Então, acho que o primeiro ponto dessa primeira forma é a direção. A segunda coisa que eu fiz para conseguir chegar nesse lugar foi essa questão do autoconhecimento, né? O que eu estou fazendo que me impede de chegar nesse lugar? Quais são os comportamentos que eu preciso mudar e que não estão alinhados e não estão coerentes com a vida que eu desejo viver? Então, assim, eu quero ter prosperidade, mas em comportamento eu vivia fazendo dívida. Ou seja, o que eu estou construindo? Eu estou construindo riqueza ou eu estou construindo uma endividada? Eu estou construindo uma endividada. Então, eu já contei para vocês que mesmo quando eu não tinha nome limpo, eu tentava comprar fiado Avon, tentava comprar... Antigamente se vendia muito essas coisas fiado, e comprava calcinha, sutiã de sacoleira, até doce. Depois que eu não fazia mais doce, eu comprava de uma vizinha num condomínio que ela fazia doce fiado. Eu comprava o doce fiado, eu pedia nome dos outros emprestado, ou seja, eu não consegui nem cuidar do meu nome, aí eu vou lá e pego o nome dos outros emprestado. Eu tinha uma necessidade de fazer dívida muito grande, eu tinha uma necessidade de comprar, eu não sei se comprar fazia eu me sentir, sei lá, um pouco mais... É prazeroso comprar, né? Hoje é diferente o comprar para mim, mas quando eu observei que eu tinha esses comportamentos, eu pensei, beleza, isso aqui que eu desejo, para viver isso aqui que eu desejo, eu preciso mudar alguns comportamentos. Então, eu me proibi 2 anos de comprar uma rasteirinha, uma blusa, um batom, porque eu tinha dívidas naquela época, eu precisava quitar essas dívidas. E eu comecei a colocar minha vida financeira no lugar, me proibindo, dando um passo para trás daquilo que eu sempre fazia, sair daquele comportamento automático. Então, eu disse, Daniela, você não vai mais comprar nada, você vai simplesmente agora pagar o que você tem que pagar. E aí foi outra coisa que eu identifiquei, que era incoerente. Eu entendi que eu não sabia nada sobre dinheiro. Como que você quer cozinhar bem se você não pesquisa sobre comida, se você não assiste vídeo de receita, se você não testa fazendo uma receita na prática, mesmo que essa receita dê errado? Para a gente aprender algo, a gente tem que buscar conhecimento sobre aquilo. E aí, eu sempre fui muito ruim em matemática na escola, no primeiro ano do ensino médio, eu até reprovei em matemática, assim, eu senti bastante, porque eu estudei o meu primeiro ensino fundamental todo em escola pública, e quando eu fui para escola particular, menina, foi muito difícil para mim, assim. E eu era muito, muito ruim em matemática, muito ruim. E quando eu comecei a estudar investimentos, né, essa coisa da Bolsa de Valores, aquelas siglas, taxa não sei o que de vacância, dos fundos imobiliários, eu me sentia muito burra, muito burra. Só que lembra a direção? Eu tinha uma direção. E se você desiste em qualquer desconforto que você sente, em qualquer coisa que não dá certo, você nunca vai conseguir chegar naquele lugar no primeiro imprevisto, no primeiro pneu que fura. Então, a direção e continuar apesar dos desafios e entender o que em mim, qual é o meu comportamento que vai contra aquilo que eu desejo me tornar, isso foi um ponto muito importante. Então, para além de parar de comprar, comecei a ler livros sobre investimentos, comecei a assistir vídeos. Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito na internet. Assisti ao Pit Money, Bruno Perini, algumas pessoas que me ajudaram muito nessa jornada de aprender um pouquinho mais sobre essa questão, né, de dinheiro, de finanças. Comecei a dominar a minha pressa de possuir as coisas, porque eu descobri que eu estava endividada porque eu queria, mas eu queria agora, né? Eu queria agora, não podia esperar. Aí, porque eu não podia esperar, eu comprava coisas que eu nem podia ter, entrava numa prestação que quando chegasse no começo do mês ia bater na minha porta
E aí eu reclamava que, ai, Deus não ajuda. Não ajuda, não. Eu não me ajudava porque eu estava sempre fazendo, né, indo contra aquela pessoa que eu queria me tornar. Então eu fui aprendendo sobre investimentos, eu fui me podando, então eu ia no shopping, provava as roupas, me via como eu me sentia com aquelas roupas, devolvia todas as roupas e voltava para casa sem nada. Então eu fiquei 2 anos sem comprar um batom, um brinco, uma rasteirinha, uma blusa, uma calça, nada. E aí eu comecei a alinhar os meus comportamentos na direção daquilo que eu queria viver. Toda vez que o dinheiro entrava, eu pagava as coisas ou eu investia em curso, investia em autoconhecimento, em crenças limitantes, porque se a gente tem crenças contra o dinheiro, dificilmente a gente vai prosperar. Então, comecei a trabalhar as minhas crenças limitantes com relação a dinheiro, comecei a entender, eu fui programada para comprar tudo parcelado, porque as nossas crenças é uma programação. Então, comecei a entender qual era a minha programação que fazia eu agir daquele jeito. Então, quando nós mudamos as nossas crenças, a gente tende também a mudar os nossos comportamentos. Então, eu fui buscando conhecimento sobre crenças limitantes, fui trabalhando minhas crenças limitantes e fui alinhando os meus comportamentos. Então, você está indo para Porto Alegre, o ônibus quebrou, aí você começa a procurar passagem para voltar para sua cidade, né? Você tem que continuar na direção, encontrar um jeito de fazer certo. Então, por exemplo, eu queria aprender a vender na internet, eu não conseguia vender, eu fiz 5 vendas em 2 anos. Eu não consegui vender, isso não é para mim? Não, alguma coisa que eu não sei e eu vou descobrir como é que faz. Hoje eu já fiz milhares de vendas na internet, mas antes eu não sabia vender. Então, para mim, a mudança ela só se concretiza, você só se torna algo que você não é quando você desiste. Então, é a mesma coisa você se matricular na faculdade, na primeira prova, primeiro semestre que você não passa. Isso não é para mim. Chuta o balde, né? Igual criança, né? Não quero mais brincar disso. Aí você nunca vai, né, conseguir chegar ali naquele lugar. Então, o fato da gente desistir daquilo que a gente diz que quer faz com que a gente não consiga. Não quer dizer que não vai acontecer imprevistos, né? Então, quando você decide emagrecer, vai ter dia que você não vai na academia, vai ter semanas que você não vai na academia, vai ter semana que você vai pisar o pé na jaca, que você vai comer tudo errado. A questão é, você vai voltar pro trilho? Na outra semana você vai voltar como se nada tivesse acontecido? Isso que vai decidir se você vai chegar ou não. Não quer dizer que você nunca vai furar ou que você nunca vai falhar, entende? Então, nessa primeira forma, eu entendo que quando a gente sai do trilho, ou quando você faz um vídeo que não dá bom na internet, ou quando você fica um tempo sem postar, você desiste daquilo e começa outro projeto, ao invés de continuar. Beleza, eu vou gravar de novo, eu vou fazer outro vídeo, e eu vou continuar, e eu vou fazer até dar certo. Então, eu acho que a Dani do passado, ela fazia para ver se ia dar certo. Essa Dani, ela diz, não, eu vou fazer até dar certo. Claro que tem sentido. Então, eu tinha muito claro, eu queria mudar a minha vida financeira, eu estava disposta a aprender o que fosse necessário, eu estava disposta a aplicar o que eu estava aprendendo também para mudar a minha vida, e aí eu comecei a construir o trabalho na internet, que era um lugar onde eu poderia ganhar mais dinheiro do que trabalhando, né, nos lugares que eu já trabalhei antes. Então eu já trabalhei em supermercado, por exemplo, Forte Atacadista, trabalhei 2 anos no Forte. Trabalhei como caixa do supermercado, trabalhei lá no depósito também fazendo negócio lá de controle. Já trabalhei como professora quando eu fazia faculdade de pedagogia. Já trabalhei no lanchonete servindo cafezinho. Já trabalhei no McDonald's atendendo as pessoas, limpando, passando pano no Mac. Então, eu sei que quando a gente trabalha para alguém, existe um teto ali do que a gente pode ganhar. Então, eu ainda estou me adaptando aqui com a minha mudança. Então, eu já sabia que para eu ganhar mais dinheiro, para eu ter mais liberdade, eu precisava escolher algo que de fato fosse me trazer mais dinheiro, me trazer mais liberdade. Então, a primeira forma, basicamente, é isso. É você definir uma direção, é você olhar para você com verdade. Quais são os teus comportamentos que te impedem de chegar naquele lugar? Né? O que você precisa mudar no seu comportamento para você conseguir aquilo que você deseja viver? Né? E voltar para o trilho sempre que você sair do trilho, porque a gente vai sair do trilho e qualquer pessoa que consiga alguma coisa, ela saiu do trilho em algum momento. Não, tem umas pessoas que são bem certinhas, né? Que fazem faculdade bonitinha, que passam em tudo, que são tudo. Essa pessoa não sou eu. Eu sou uma pessoa que eu saio muito do trilho e eu tenho que sempre voltar pro trilho, porque senão, minha gente, não dá. É ali, né? Na raça. É na raça que a gente consegue as coisas, não é com muita disciplina, assim, tudo muito certinho. Então,
essa questão do voltar para o trilho. Então, para mim, e aí se você continua, cai, levanta, que é igual uma criança quando começa a andar. Ela levanta, ela vai cair muito, e o que faz ela aprender a andar é ela se levantar de novo, dar um passo, cair, dar um passo até que ela para de cair. E a mesma coisa é qualquer processo de aprendizagem, né? A gente começa, tipo, o meu primeiro lançamento na internet, eu fiz uma venda. Então foi muito ruim. Então isso aqui não é pra mim. Não vou mais vender, não vou mais tentar. Eu vou tentar, eu vou continuar tentando. No outro, fiz 10. Então, eu acho que continuar é mais importante do que não cair. Cair, nós vamos sempre cair, falhar e tal, por aí vai. Então, essa é a primeira forma aí de mudar, né? Na minha percepção, é um caminho que eu uso quando eu quero me tornar algo que eu tenho clareza do que eu quero ser, aí eu vou papo reto naquela direção. A segunda forma, gente, de mudar, ela já é mais delicada. Calma que eu vou chamar o Uber aqui para minha filha. Voltei. Vamos continuar aqui nosso papo de mudança. A segunda forma de mudar, ela é um pouco mais, na minha percepção, ela é um pouco mais demorada e ela é um pouco mais profunda. Porque na primeira forma é mais prático. Eu acho que é mais... Você é tipo assim, quer emagrecer, você tem que procurar o que você tem que comer, quantas vezes você tem que fazer exercício, que hora você vai parar de comer. É mais direto ao ponto, assim, que tem que ser feito, sabe? Eu acho mais prático. Essa segunda forma é a que eu estou vivendo hoje e algumas mudanças também que eu já fiz a partir do que eu estou vivendo. E como que funciona essa mudança? Essa mudança, ela acontece primeiro dentro, e aí depois que você vai ganhando clareza no caminho, no processo, e ela vai se manifestando do lado de fora. Igual semente, a semente que está embaixo da terra, a gente só sabe depois de um tempo do que é aquela semente, se é abacate, se é maçã, o que foi plantado ali. Porque como é dentro, é fora. Então, essa mudança que acontece primeiro dentro, quando ela vem para mim, ela acontece, a primeira coisa não é uma direção, mas é uma sensação de desencaixe. Então, eu começo a perceber que algumas coisas que eu adorava fazer, eu simplesmente não gosto mais. Então, eu vou dar um exemplo dessa mudança que eu estou vivendo agora na minha vida. Quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto eu sou muito apaixonada por São Paulo, o quanto São Paulo é uma cidade que me recarrega, é uma cidade que tem um monte de coisas para a gente viver, para a gente experimentar, e eu sempre gostei muito de São Paulo. Ano passado, eu acabei indo para a Argentina no meu aniversário. Eu precisava de um tempo sozinha depois do divórcio, enfim, precisava integrar tudo, mas acabei torcendo o pé, foi uma viagem mais limitada e por aí vai. Mas ir para algum lugar sempre foi algo que me trouxe muita satisfação, assim. Teve um período na minha vida, em 2021, quando eu fiz a troca de guarda das minhas filhas, 2021 para 2022, minhas filhas foram morar com o pai. E eu vendi... Gente, desculpa o barulho, muito movimento. E aí eu vendi todas as coisas da casa, televisão, sofá, geladeira, tudo. Comprei uma mala e fui para São Paulo morar com uma mala. Sem contrato de aluguel no meu nome, sem conta de água no meu nome, sem conta de luz no meu nome, sem dívida, assim. Só uma mala, eu escolhia um Airbnb, ficava naquele Airbnb uma semana, depois mudava para outro Airbnb, vinha para Santa Catarina no meu final de semana com as crianças, alugava uma casa na cidade delas para ficar com elas, ou ficávamos num hotel aqui em Balneário Camboriú, depois eu levava elas para casa, voltava para São Paulo, ia para Curitiba. Eu fiquei 1 ano vivendo sem ter uma base fixa, sem ter um lugar para chamar de meu, para botar o meu lugarzinho, meu cantinho, que vocês veem aqui, que eu gravo sempre aqui. Então, eu fiquei muito tempo 1 ano, e eu era muito feliz nesse lugar, de andar para lá e para cá, né? Depois, ano passado, ano retrasado, sei lá, já não lembro mais, eu fiz esse movimento também com o meu ex-marido, e eu sempre gostei muito dessa transição, eu sempre gostei muito dessa mudança, isso sempre foi muito gostoso para mim.
Quando chegou esse ano, que eu comecei a entender quem eu era depois do divórcio, o que eu queria para minha vida, o que eu estava buscando, se era meu ou se era meu e do outro, se ainda fazia sentido e tal, eu comecei a ficar muito desconfortável. Por quê? Porque as coisas que eu gostava muito, elas já não me causavam mais o mesmo entusiasmo. Então, quando eu pensava em ir para São Paulo, aí eu disse, vai ver que é porque é São Paulo de novo, né? Vou ver Rio de Janeiro, comecei a assistir vários vídeos de Bahia, Belo Horizonte, Milão, eu acho lindo Milão, adoro. Comecei a entrar em contato com escolas de intercâmbio, comecei a ver outros lugares. Assim, vai ver, não é o lugar que não está me causando entusiasmo. Vai ver, não é o lugar, né? Vai ver, não encontrei qual é o lugar que eu vou sentir vontade, assim, eu quero ir para lá, eu quero muito ir para lá, porque eu preciso disso para me mover, eu preciso desse entusiasmo para me mover. E eu tinha essa paixão por São Paulo, até que eu decidi morar em São Paulo um tempo. Quando eu vi um vídeo da Argentina, lá de Palermo Sorro, me apaixonei. Falei, quero conhecer esse bairro, quero andar nesse bairro. Então eu preciso dessa motivação para agir. E aí eu comecei a assistir vários vídeos, entrei em contato com escolas de intercâmbio, comecei a assistir vlogs de intercâmbio. Eu falei, vai ver, eu não quero mais viajar, porque eu não quero mais viajar e para ir e voltar muito cedo. Talvez eu quero viajar porque eu quero fazer um intercâmbio e vai ser muito mais legal. E na medida que eu ia pesquisando lugares, nada encaixava, nada. Eu, tipo assim, eu não conseguia sentir entusiasmo para fazer nada, para nenhum lugar. Tipo, um pouquinho que me deu um pouco de entusiasmo foi o Palácio de Versalhes lá, que é um lugar que eu sinto que eu preciso ir, assim, mas nada que me fizesse assim, eu quero viajar para fora 2 vezes por ano. Como em alguns momentos isso já encheu muito meu coração, isso já encheu muito os meus olhos. Então, na medida que eu ia pesquisando qual era a direção, qual era a nova direção, e eu procurava nos meus velhos comportamentos, eu não encontrava aquela mesma motivação, eu não encontrava aquele mesmo entusiasmo. Então, por isso que eu digo, essa segunda forma de mudar, ela é mais desafiadora e mais profunda, porque você não se identifica mais com muitas coisas que você já fez e que te encheram os olhos e te fizeram muito feliz, só que agora essas mesmas coisas, elas não encaixam mais. E aí você percebe que você mudou por isso. Eu me lembro que nesse processo, eu atendi uma moça na consultoria de arquétipos e ela decidiu ser nômade, uma maravilhosa, assim, com 40 anos, ela decidiu viver viajando. E ela viaja há 10 anos, ela já foi para vários lugares. Eu não lembro se era no Vietnã que ela estava, enfim, ela fica um mês em cada país, em cada lugar. E aí ficamos um tempão conversando sobre várias coisas, e quando nós encerramos a nossa conversa, eu percebi um desconforto em mim. E eu falei, nossa, que estranho. Aí eu disse, nossa, eu fiquei cansada. E aí eu pensei, nossa, a Dani do passado, que vivia com uma mala para lá e para cá, adoraria viver desse jeito. Só que a Dani de hoje não gosta mais da ideia de transitar muito para lá e para cá. E por muito tempo, eu fui a pessoa que eu tinha listas de coisas que eu queria viver. Lembra a primeira forma de mudar a direção? Eu sabia que eu queria melhorar minha vida financeira, que eu tinha um teto de dinheiro que eu queria ganhar por mês. Junto com essa direção que eu tinha um caderno com todos os restaurantes em Balneário que eu queria conhecer, com todos os lugares que eu queria ir em São Paulo, os restaurantes que eu queria ir em São Paulo, os shoppings que eu queria conhecer em São Paulo, o que eu queria fazer no Parque Ibirapuera, andar de bicicleta no Parque Ibirapuera. Eu preciso dessa direção para me mover. Então, por muito tempo, eu tinha essas listas de coisas para realizar. E eu me lembro que uma vez o meu ex-marido olhou para mim, a gente estava no carro, e ele falou assim, nossa, não tem mais nada aqui em Balneário que tu queira fazer, que tá na tua lista, que tu não tenha feito, né? Aí eu falei, é verdade, não tem mais nada aqui em Balneário que eu já tenha feito. E aquilo me deu um pouco de desconforto, porque, tipo assim, os restaurantes que eu queria conhecer aqui, eu já tinha ido mais de uma vez. E eu adoro comer, né? Vocês sabem. Meu programa favorito. Isso não mudou, tá? Eu continuo gostando de comer. E aí,
eu eu comecei a perceber que a Dani, que sempre queria uma novidade, começar um projeto novo, estava mudando. Por quê? Porque os meus projetos, eles sempre duravam 2 anos. A cada 2 anos eu excluía um canal. Isso era um padrão no meu comportamento. A cada 2 anos eu excluía o Papo Feminino com 2 anos, que era um canal que tinha quase 500 mil de inscritos. Eu excluía Se Conecta com 2 anos, que era um canal de autoconhecimento. Eu excluí um outro canal, que era um canal pessoal também, que eu falava de alisamento, de cabelo, com 2 anos. Então, a cada 2 anos, eu excluía um projeto. E algo aconteceu nos últimos anos, que foi o Arquétipo na Prática, que é um projeto que eu tenho há 5 anos. E eu disse, caraca, eu tô 5 anos sem excluir um projeto. E, enfim, né? E aí eu percebia esse gatilho de criar uma coisa nova, criei o ateliê e por aí vai e tal. Só que ao mesmo tempo eu fui percebendo uma vontade de continuar. E isso não é natural do meu comportamento. Eu disse que estranho. Quem é essa Daniela que quer criar vínculo? Por quê? Eu comecei a perceber que eu não tinha muitos amigos porque eu não frequentava muito tempo os mesmos lugares. Então eu ia conhecendo restaurantes, eu sempre queria um lugar novo, eu sempre queria um lugar novo. E eu me lembro que a última vez que eu fui no Flutuante, que era um restaurante que era na minha lista ali de lugares para frequentar, o garçom, ele me lembrou de mim, até um dia eu encontrei ele na rua e ele lembrou de mim do restaurante. E eu disse, poxa, pode ser muito legal frequentar de novo os mesmos restaurantes. E ali eu comecei a entender que eu não estava mais em Balneário como turista, mas que algo tinha mudado, que eu queria pertencer, que eu queria construção, que eu queria identidade. Porque eu percebi que por muito tempo, como exploradora, eu busquei o autoconhecimento, eu busquei as reflexões, mas a sensação que eu tinha é que essas reflexões não me levavam a lugar algum. Eu estava sempre perdida, buscando, 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 buscando. Porque a exploradora, ela é a buscadora, né? Ela está sempre buscando esse processo de autoconhecimento, justamente para se autoconhecer, justamente para se entender. E ao mesmo tempo, por mais que eu estivesse na internet há 10 anos, eu nunca entendia direito o que eu estava fazendo aqui. Eu não me sentia pertencente a nenhum projeto, a nenhum canal. Tanto que eu vivia nesse ciclo, a cada 2 anos eu excluía um projeto. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a gostar de continuar nos mesmos lugares. Então a Dani, que tinha uma sede por novidade, por novos projetos, começou a gostar da ideia de frequentar os mesmos lugares mais de uma vez. E eu tenho um salão aqui que eu vou, que é bem pertinho da minha casa. E aí, a primeira vez que eu fui, eu amei a manicure, a Jaque, maravilhosa, enfim, a gente conversou um monte. A segunda vez que eu fui no salão, era a Jaque de novo. Na terceira vez que eu fui no salão, era uma outra manicure. E aí eu disse, ai, eu queria a Jaque, né? Só que a Jaque saiu do salão. E era um salão que tava mudando muito de manicure. E aí eu me peguei nesse lugar assim, Daniela, para você continuar nos mesmos lugares, você vai ter problemas, você vai ter desafios. E se você não souber lidar com desafios ou com coisas que não encaixam, você nunca vai continuar num relacionamento, porque a vida, ela tem problemas, empresas têm problemas, projetos às vezes, né, não funcionam e tal. E eu sinto que eu tinha isso mais em questão de relacionamento, né? Tipo, porque aí quando uma coisa não tá boa, você vai lá e foge e vai para outro lugar. Aí você vai em outro lugar, você vai, né, transitando, enfim. E aí eu percebi que eu disse, não importa o que aconteça, não importa quantas manicures passem nesse salão, eu vou continuar frequentando esse salão. E aí continuei frequentando o mesmo salão. Eu já frequento há meses o mesmo salão. A Sol é a dona do salão, ela é argentina, e a gente acabou conversando, eu e a Sol, enfim. E aí eu acabei criando um vínculo. Esses dias eu fui ver minha ficha e tava lá, né? Meu nome, e aí tava lá, cliente VIP Premium. Eu falei, pra gente tornar um cliente VIP, a gente precisa criar relacionamento, a gente precisa criar intimidade, a gente precisa, né? Quando eu fui no Distreto, que é um outro restaurante que eu amo aqui em Balneário, eu tinha acabado, daí o garçom assim, você já vai? Aí eu falei, eu já vou. Você não vai comer uma sobremesa? Eu falei, não, eu já tô meio cheia. Ele disse, não, mas eu vou te dar uma sobremesa por conta da casa. E ele falou, trouxe uma panacota pra mim, assim, eu falei, poxa, que legal, né? Pode ser muito gostoso criar relacionamento, pode ser muito gostoso frequentar os mesmos lugares. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a me perguntar, quem é essa Daniela
que gosta de voltar de novo ao invés de querer a novidade? Quem é essa Daniela que continua indo para os mesmos lugares, que vai de novo no mesmo mercado e não fica procurando um mercado novo para conhecer? Quem é essa Daniela que às vezes escolhe ali aquele vinho que ela já gosta e já conhece, ao invés de estar sempre mudando de vinho? Quem é essa Daniela? E isso é uma mudança que acontece dentro e ela exige esse autoconhecimento, porque você tem que estar presente para perceber que você já não gosta mais de coisas que você sempre gostou, que o teu comportamento mudou e que aquilo começa a te dar insatisfação, sabe? Quem é essa Daniela que não quer mais excluir projeto, que para mim era tão fácil desapegar de um projeto, era tão fácil ir ali excluir um canal e começar um projeto do zero. Hoje eu tenho preguiça, hoje me cansa a ideia de excluir um projeto e começar um projeto do zero. Hoje eu valorizo o que eu já construí na internet, as pessoas que já me acompanham há bastante tempo, os projetos que eu já tenho há bastante tempo. Então, eu comecei a perceber nessa fase de mudança que algo muito sério, muito sério. Olha, eu aqui me acostumando com esses cabelão tudo, né? Algo muito sério tinha mudado dentro de mim e que eu não era mais o meu sticker com cabelo, que eu não era mais aquela Dani que queria movimento, que queria tanto movimento, e que eu comecei a perceber que eu estava gostando de rotina, eu estava gostando de ficar, eu estava gostando de estar em casa, eu estava gostando de assistir série, eu estava gostando de ir pro cinema e voltar para casa, de ir naquele restaurante que eu já conheço, que eu já sei como vai ser o sabor, que eu já sei como vai ser o atendimento, que é mais seguro para mim. E aí eu comecei a perceber que também isso era reflexo desse processo que eu estou vivendo em terapia, da cura da minha criança interior, que nunca sentiu segurança, que não sabia o que era segurança. E essas curas que eu estava vivendo da minha criança, elas começaram a me trazer um pouco mais de confiança, começaram a perceber, eu comecei a me sentir um pouco mais madura. E isso era novo para mim, porque são 10 anos construindo e destruindo castelos. São 10 anos vivendo como se aquilo fosse de fato a minha personalidade. Eu me reconhecia assim. Então, essa segunda forma de mudar, você começa a mapear o que não encaixa mais, o que não é mais você. E aí, a partir daquilo que não é mais você, você precisa recuar. Ao invés de você andar, né? Na primeira forma, você encontra a direção, você anda na nova direção e para de andar na direção que passou. Nessa segunda forma, você identifica o que não é mais caminho para você, você para de andar naquela direção e você tem que lidar com o espaço vazio de não saber qual é o novo caminho, de não ter todas as respostas desse novo caminho. E aí é onde é desafiador, porque a gente tende, por não saber lidar com o espaço vazio, ainda mais quem tem muita energia masculina, que é essa energia inquieta, de ter que estar sempre fazendo alguma coisa, de ter que estar sempre começando alguma coisa, de quem tem que estar sempre fazendo alguma coisa incrível. Esse espaço, tipo, eu sei o que não gosto mais, o que não é mais eu, mas o que sou eu agora? Quem é essa nova versão? O que essa versão gosta de vestir? E aí você começa a perceber também que a mudança, essa nova mudança acontece, essa nova forma, quando você começa a experimentar outras coisas que você não estava acostumado. Então, por exemplo, as minhas filhas estão de férias e nós fomos no shopping essa semana e tal. Aí eu falei, eu vou lá na Zara, que é a loja que eu sempre vou, que antes eu não frequentava na minha primeira mudança, porque eu não tinha nem dinheiro para ir lá, né? Para ver que roupa que eu gosto de ver nessa nova Zara, que talvez represente essa nova Daniela, que eu também tô descobrindo agora, que eu também não sei quem é. Para ver se eu consigo achar uma roupa que eu boto e eu digo, me sinto confortável aqui, gosto do que vejo aqui. E aí nós fomos na Zara e tal, e eu não achei, assim, nada muito do que encaixasse, enfim. E eu só tinha ido para olhar mesmo, né? E aí eu lembrei que eu tinha comprado uma blusinha na Demilé, e aí eu falei, talvez nessa loja que eu não costumo frequentar, eu encontre algo que eu me sinta confortável.
E aí, eu fui fazer o cabelo, também tava nesse rolê do cabelo, de tentar entender essa nova versão, que cabelo que eu quero ter. Aí eu peguei fotos minhas do passado, né? Eu fiz um vídeo falando que da transição, mas de fato eu me acho muito mais bonita de cabelo liso. Talvez eu vá só clarear um tom desse cabelo que eu tô agora. Não sei, vou ter um cabelão. Daniela sendo Daniela, né? E aí eu comecei a pensar que cabelo que eu vou gostar, que cabelo vai representar essa nova fase, essa nova Dani. Que roupa, né? Do lado de fora vai refletir essa Daniela que eu estou do lado de dentro. E aí eu fui lá nessa loja, na Damilé, e eu vi essa blusa aqui e eu provei essa blusa. E eu amei essa blusa. E eu olho no espelho e eu digo, em outros tempos, eu jamais me sentiria confortável com esse tipo de roupa. Jamais me sentiria. Vocês sabem como estava o meu guarda-roupa lá. E aí tem essa sensação de desencaixe, porque essa segunda forma de mudar de vida, você não se encontra em nada, assim. Parece que é um desencaixe muito grande. E eu sinto que eu tô nesse lugar hoje de praticar o autoconhecimento, mas que me leva para um lugar de construção de identidade. Então, hoje eu tenho um posicionamento religioso que por muito tempo, por 10 anos, eu não tive. Hoje eu me sinto nesse lugar de empresária, de alguém que tem um negócio, eu sinto isso no corpo. Então, é como se eu tivesse num processo de construção e um desejo de construir carreira, coisa que nunca fez parte da minha vida. Querer construir carreira, desejar construir carreira. Eu sempre pensava em um nicho, em quem eu era. Eu sou a mentora do quê? Eu sou especialista do quê? E agora eu comecei a pensar, eu quero construção de carreira. Eu quero fazer algo que seja sólido, que eu consiga fazer aquilo, construir aquilo por muito tempo, sabe? Então, quando você está nessa segunda forma de mudança, você vai precisar, de repente, experimentar outras coisas que você não está acostumada a experimentar, porque aquilo que você sempre experimentou já não conversa mais com quem você é. E aí eu provei essa blusa, aí eu provei outra blusa que eu comprei também, provei mais outras, eu achei 3 blusas de uma vez só. Eu digo, nossa, isso é raro, né? Eu achar 3 roupas assim que eu me identifico, que eu gosto muito. Quem fez o meu mega dessa vez foi a Mari, que já tinha feito da outra vez. Há 3 anos atrás eu botei um mega ondulado. E eu me lembro que naquela época a Mari já queria que eu usasse um cabelão. E eu dizia assim, não, Mari, cabelão não, eu quero cabelo curto e tal. Ela, tu vai ficar tão linda, bota um cabelão. Eu falei, não vou botar cabelão. Hoje, 3 anos depois, eu percebo que eu consigo sustentar um cabelão. E que lá atrás eu não conseguia sustentar um cabelão. Por quê? Porque eu tinha muita questão com invisibilidade, com não poder se destacar. Era uma guerra interna muito grande também, com esse rolê da vaidade, do me sentir bonita, né? E aí, quando a gente vai para o lado da espiritualidade, a gente meio que nega a matéria. Então, eu tô numa fase de integrar essa Dani que gosta de dinheiro, que também é espiritual, que também faz terapia, que trabalha da pele para dentro, mas que também que gosta de se sentir bonita na frente do espelho. Então é como se eu estivesse integrando todas as partes minhas. E ao mesmo tempo, isso muda quem eu externalizo do lado de fora. Eu não sei dizer para vocês, mas um desejo mesmo de voltar a usar salto alto, né? Eu usei muito salto antes da maternidade, eu usava escarpão, bico fino, salto fino, e eu gostava muito disso. Então, eu tô fazendo as pazes também com essa Dani, que gostava dessa coisa eu tenho Marte em Libra e Vênus em Libra, então eu tenho muito essa coisa com a estética, mas eu tinha esse conflito da futilidade também. Então, assim, essa mudança, essa segunda forma de mudar, você vai perceber que você não se identifica mais com alguns comportamentos. Então, eu não consigo mais pensar em canal como um canal. Hoje eu penso em carreira, hoje eu penso em estrutura, hoje eu penso em construção de identidade. E isso é novo para mim, porque eu não pensava dessa forma. Eu não pensava em construção de identidade. Eu ficava refletindo sobre fichas que iam caindo, mas era uma coisa muito solta, um pouco perdida. Agora não, eu quero pertencer a determinados lugares. Eu quero uma identidade. Sim, eu sou a Dani que não fico experimentando vários restaurantes.
eu tenho uma identidade, eu frequento esses lugares aqui, eu frequento esse tipo de restaurante, esse salão. Isso vai formando uma identidade. Eu frequento essa academia. O frequentar, esse pertencimento é algo novo para mim, porque é como se eu nunca pertencesse a lugar nenhum. E desde que eu escolhi pertencer a uma egrégora, eu sinto que eu tenho encontrado alguns lugares que eu pertenço. Assim. Foi muito legal, porque ontem eu saí e eu comecei a ver roupas, coisas que antes eu passariam despercebido na minha frente. E quando eu fui comprar também essas roupas, o Caio que me atendeu, ele falou assim, Dani, vou fazer o seguinte, eu vou te chamar no WhatsApp e eu vou sempre te mandar o nosso catálogo. E quando tu quiser comprar roupa, tu me manda no catálogo que você quer, eu monto uma malinha e eu mando essa malinha para tua casa e você experimenta, você vê com as roupas que você tem, que sabe ele que eu não tenho muita, né? Que agora que eu tô construindo um novo guarda-roupa. Você vê com as roupas que você tem, você prova com cinto, com sapato, com bolsa, você vê o que você quer, o que você não quiser, eu mando um motoboy ir lá e buscar o restante das roupas, né? E aí eu falei, poxa, nossa, que legal, nunca nenhuma loja me ofereceu isso, né? Essa intimidade, essa proximidade mesmo de oferecer as roupas para eu testar, para eu provar, para ver como eu sinto, né, com outras coisas e depois devolver. Isso é relacionamento. E eu tenho refletido muito, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o meu medo de se relacionar, entre tantos outros medos que estão aparecendo para mim com relação à intimidade, a pertencimento, a relacionamento e por aí vai, né? Então, nessa segunda fase de mudança, ela acontece a partir de uma desidentificação interna e para você conseguir mudar, você vai ter que parar de alimentar. Por exemplo, nas férias nós íamos para São Paulo, eu e as crianças, né? Vou para São Paulo, vou para São Paulo. Só que era uma sensação muito ruim no corpo a ideia de ir para São Paulo. E eu pensava, gente, por que eu tô sentindo esse peso no corpo de ir para São Paulo? Porque eu sempre gostei tanto de ir. E eu levei elas ano passado, que elas queriam conhecer e tal. E aí levei, fomos no teatro, passeamos muito em São Paulo, enfim. Elas se apaixonaram por São Paulo também. E aí a Carol ainda falou, né? Uma nova saudade chamada São Paulo, né? Um novo amor chamado São Paulo. E é muito estranho, porque a minha filha assim, mãe, a gente pode ir naquele restaurante lá na frente da praia que a gente foi aquela vez, que a Sofia tomou sopa, que a gente comeu frutos do mar. E aí elas começaram também com essa ideia de querer ir naqueles restaurantes que a gente já frequentou também. E eu digo, nossa, vamos ficar então e vamos fazer as coisas aqui em Balneário e por aí vai. Então, o que eu poderia ter feito? Eu poderia continuar no piloto automático, de escolher as mesmas roupas coloridas, de escolher, de forçar a continuar na mesma loja, tentando encontrar naquela loja que eu sempre gostei alguma coisa. Não é que eu não vou mais na Zara, mas possivelmente eu vou acabar comprando em outras lojas, em outros lugares a partir daqui, porque essa nova versão, ela frequenta outros lugares, possivelmente outros lugares que eu digo, como é que eu vou explicar? Os mesmos lugares, mas de um outro jeito. Ela age diferente. Outros lugares que eu digo, outras lojas, de repente, que vão externalizar quem você é. Então, nessa segunda forma de mudar, ela é mais desafiadora porque ela é um limbo. E a gente não sabe lidar muitas vezes com o espaço vazio, porque a gente quer preencher os espaços socando roupa que nem usa, muitas vezes um guarda-roupa abarrotado, ou enchendo a vida de pessoas que às vezes não fazem sentido pra gente, ao invés de lidar com o espaço vazio e dizer, não, eu não vou me relacionar porque eu vou esperar para ver qual é o relacionamento que conversa com quem eu sou. Eu não vou frequentar a casa de pessoas que eu não gosto só porque eu não sei ficar sozinho, né? Então, tipo, eu não me levo para casa de nenhum parente por obrigação, sabe? Tipo, eu não vou ficar me levando em lugares que eu não gosto de estar só para ter onde ir, só para ter relacionamento. Então, às vezes, é desafiador lidar com o espaço vazio e esperar o que chega, que é mais conectado com quem você é ou com quem você está nesse momento. Então, a segunda forma de mudar é parar de alimentar quem você não é mais, até que você encontre
o que é essa nova ideia, essa nova versão, essa nova identidade que mudou e que vai te trazer satisfação, porque você não vai mais encontrar satisfação no velho jeito de ser e no velho jeito de existir, entende? Então, para mim, é muito estranho. E aí, como que eu também faço isso, né? Que acaba, que fez com que essa segunda mudança acelerasse mais para mim. Eu comecei da base. Em 2018, 2017, eu fiz uma formação de coach, que eu entrei no processo de autoconhecimento, e aí eu comecei a fazer um monte de curso, né? E na medida que eu ia tendo dinheiro. Esse curso de coach foi parcelado até, na época, não tinha dinheiro para pagar a formação, assim, toda, né? E aí eu aprendi lá sobre valores pessoais. Quem tá no meu produto lá do Eu Nicho, já sabe disso que eu vou falar agora. E quem já fez algum curso de autoconhecimento comigo também já sabe do que eu vou falar agora. E lá naquele curso de coach, naquela formação, eu aprendi sobre valores pessoais. Eu nunca tinha ouvido sobre valores pessoais, nunca tinha aprendido nada sobre aquilo. E eu me lembro naquela época, minha professora, Melissa, ela me apresentou uma tabela de valores pessoais. Na minha apostila da formação de coach tinha a tabela de valores pessoais. E aí ela falou assim, o que são valores? Aquilo que é importante para você, aquilo que tem valor para você. Naquela época, paz, harmonia, eram coisas muito importantes para mim, porque eu estava numa fase que eu meditava todos os dias, eu estava muito zen naquela fase, namastê para tudo, gratidão para tudo, se me mandasse a merda eu ia dizer namastê, se me mandasse tomando gratidão, eu estava numa fase assim que eu não queria guerra com ninguém. E aí, nesse curso, nessa aula, ela explicou, né, pra gente entender as pessoas que valorizam paz, que valorizam bem-estar, que valorizam a tranquilidade, são pessoas que quando algo acontecer na vida, elas vão evitar o conflito, porque elas valorizam paz. Então, toda vez que elas agem de acordo com aquilo que elas valorizam, elas vão ser muito mais felizes. Então, se essa pessoa valoriza a paz, ela vai evitar o conflito e ela vai ficar bem. Existem pessoas que elas têm um valor de família, que família é muito importante para elas. Então, essas pessoas, quando chega o final de semana, se elas passarem o final de semana com a casa cheia, com o cachorro, com o papagaio, o periquito, o primo, tio, tia, essas pessoas elas vão estar muito felizes. Por quê? Porque elas valorizam família, família é importante para elas, e toda vez que elas andarem na direção de família, elas vão se sentir mais felizes. A pessoa que valoriza a aventura, que a aventura é uma coisa importante para elas, toda vez que ela estiver em movimento, que ela for acampar, que ela for escalar uma montanha, que ela for fazer uma trilha, essa pessoa ela vai se sentir mais feliz porque aquilo tem valor para ela. E é por isso que algumas pessoas gostam de ficar em casa, outras gostam de viajar, outras vão passar o final de semana em família, outras pessoas em amigos e por aí vai. Com amigos e por aí vai. Aí ali eu entendi, e aí ela apresentou essa tabela, falou, circula aqui o que tem valor para você. E eu naquela época tinha muito essa coisa da paz, do bem-estar, do... Com o passar do tempo, eu entendi que liberdade era muito importante para mim. Então, muitas das minhas decisões, elas foram pautadas em liberdade. Então, o meu trabalho é pautado em liberdade, porque eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu posso me mover para lá e para cá, né? Então, relacionamento, tudo foi pautado em liberdade, porque era um valor importante. Outro valor que por muito tempo fez parte da minha vida foi leveza, simplicidade. Então, todas as minhas escolhas eram pautadas em simplicidade. Coisas muito complexas, eu não queria. Coisas muito pesadas, difíceis, eu não queria, porque leveza era importante para mim. Então, esses valores, eles estavam muito pautados também no arquétipo da exploradora, que valoriza a liberdade, que valoriza autoconhecimento. Então, toda viagem da exploradora não é uma viagem de pontos turísticos, não é uma viagem para fazer fotinho, né? Tanto que eu fui para a Argentina, eu não fui na Casa Rosa, não nessas coisas que a maioria visita. Eu tinha outras vontades, eu fui andar a cavalo, né? Fui conhecer uma fazenda de cavalos de sangue puros, eu fui andar num bairro que era super criativo, enfim, coisas que tinham mais a ver comigo, assim.
Então, a exploradora, ela valoriza a autenticidade, ela valoriza o autoconhecimento, ela valoriza a liberdade, mas ela não pertence. Ela é uma buscadora, ela não se encaixa em lugar nenhum. Ela busca, mas ela nunca chega em nenhum lugar, porque ela tá sempre experimentando, ela tá sempre vivendo a novidade, ela tá sempre vivendo as coisas novas. Então, nesse arquétipo da exploradora, nesses valores de liberdade, eu andava muito nesse lugar. Outro arquétipo que eu tinha muito forte era o da pessoa comum. A pessoa comum, ela é uma pessoa, gente como a gente, ela gosta da simplicidade. Então, muitas vezes vocês me viram no meu moletomzinho cinza, né, no meu cabelinho reto, curtinho. Então, eu vivia a simplicidade. Só que alguns arquétipos, eles chegam na nossa vida porque a pessoa comum, você fica ali naquele meio que você vive, se você já nasce numa família comum, às vezes você não consegue sair daquele meio da pessoa comum, porque você vive nesse arquétipo e você tem medo de não pertencer mais àquela família, porque a pessoa comum, ela também busca pertencimento, é um arquétipo de conexão. Então, uma das coisas que me ajudam a fazer essa segunda mudança de não identificação é revisitar os meus valores de essência, os meus valores essenciais. Então, lá atrás, quando eu fiz a formação de coach, paz, bem-estar, harmonia, tranquilidade era muito importante para mim. Logo, eu parei de ir para balada, parei de sair muito. Eu comecei a cultivar essa paz, esse bem-estar e uma vida mais harmônica. Depois eu entrei no rolê da liberdade. Vendi a casa, comprei a mala, fui para lá, fui para cá. Então eu comecei a perceber, quando eu comecei a ter esse desencaixe e de não entender que eu não era mais essa pessoa, eu falei, bom, vou lá nos meus valores pessoais e vou revisitar o que tem valor ainda para mim e o que não faz mais sentido para mim. Então eu comecei a perceber que a leveza, ela era boa, só que quando você tem a leveza como algo muito importante, se você começa a ir numa academia e fica pesado, você para de ir. Por quê? Porque leveza, eu quero uma vida leve. E algumas coisas na nossa vida a gente vai conseguir e não vai ser tão leve assim. Então, o valor de leveza, tipo, tá muito frio, não vou pra academia no frio, vou ficar em casa porque tá muito frio. A leveza, eu quero vender, mas é tão desconfortável, então não vou vender. Vou criar um conteúdo, mas eu vou criar um conteúdo que eu gosto de falar, que é leve para mim falar. Então a leveza, ela é boa, só que tudo, né? Luz e sombra, só que às vezes ela te impede de viver coisas, porque você não constrói o império só com leveza. Você não constrói coisas, um corpo ideal só com leveza. Às vezes vai ser desafiador, não comer açúcar, não comer tal hora. Então a leveza deixa a gente às vezes um pouco mole. Então eu comecei a perceber que essa Dani que queria ir para academia mesmo no frio, ela era diferente, porque eu nunca fui muito de academia no inverno, entendeu? Eu falei, quem é essa mulher que quer ir para academia no inverno? E eu digo, gente, porque eu criei uma vida muito leve para mim, né? Eu não preciso sair no inverno se eu não quiser, né? Eu posso pedir tudo pelo iFood, eu posso ficar aqui debaixo da coberta, eu trabalho dentro da minha casa, ou seja, eu construí uma vida extremamente leve para habitar. E aí eu comecei a perceber que esses meus valores de essência, eles tinham mudado. Então, quando eu identifiquei que existiam outros valores que eles eram mais importantes para mim agora, eu comecei a perceber que se eu escolhesse a minha vida, o meu novo estilo de vida, pautado nesses valores, logo eu ia ter um pouco mais de clareza e eu ia ser um pouco mais feliz. Então, uma das coisas que me ajudam é perceber quais são os meus novos valores, quais são as novas coisas que têm valor para mim. Porque antes está em movimento, está em mudança constante, está começando projetos novos o tempo inteiro, isso eu valorizava muito. Só que agora eu fico cansada com a ideia de criar um canal do zero, sabe? Eu penso, que preguiça, eu não quero criar um canal do zero, eu quero só continuar o que eu já criei, né? Esse aqui eu acho que eu criei em 2023, talvez, ou 2022, não sei. Mas ele já passou também da fase dos 2 anos. Então, eu sinto que eu não fico mais com aquele fogo no rabo para botar um canal no chão e querer criar outro, entende? Eu posso criar novos projetos, mas eu não quero mais destruir o que eu já fiz.
Então, essa Dani que busca pertencimento, que busca esse relacionamento mais profundo, ela é diferente. Então, entender quais são os nossos novos valores, porque os nossos antigos valores nos trouxeram até aqui. Então, às vezes, essa mudança que a gente está vendo do lado de dentro, ela é uma mudança de raiz, de valores. Os novos valores, entender quais são os novos valores que vão guiar essa tua nova versão, essa tua nova vida. Então foi isso que eu fiz, comecei a entender quais são os meus novos valores, o que essa nova Dani valoriza, o que é importante para essa nova Dani. Então lá fui eu de novo fazer todo esse processo, por quê? Porque todo o meu trabalho, toda a minha comunicação, toda a minha narrativa, ela é pautada nos meus valores. Então, quando liberdade era importante para mim, aqui, quando eu tô falando de dinheiro, dinheiro te dá liberdade. Se eu tô falando de autoconhecimento, autoconhecimento também te dá liberdade para você ser quem você quiser ser. Qualquer coisa que eu fale aqui leva vocês, às vezes, se eu tô falando de trabalhar na internet, também é sobre liberdade. Então, eu vivo dessa formação de coach, eu criei uma vida muito pautada nos meus valores, naquilo que eu valorizo. Então, eu também percebi que essa nova Dani valoriza novas coisas, né? Ai, gente, eu ainda não me encontro no... Eu acho que eu vou ter que tirar um tom desse cabelo. Não sei. Acho que sim. Mas eu já estou muito feliz com o que eu vejo na frente do espelho. Ai, a louca, né? Ai, eu não tô... Estou animada. Então, entender os seus valores pode ser uma bússola para você encontrar quem é essa sua nova versão. Então, a Dani do passado, ela valorizava o autoconhecimento, ela valorizava essa busca por entender quem eu sou, tanto que eu reflito muito sobre tudo, vocês sabem. Só que hoje, a Dani de hoje, eu valorizo o autoconhecimento, mas o autoconhecimento, ele precisa me levar para a construção de uma identidade. Eu sinto que identidade hoje é mais importante para mim do que autenticidade. Então, isso muda muita coisa. Porque antes eu não precisava definir quem eu sou. Antes eu podia, eu sou tudo, eu posso ser tudo. Hoje eu posso ser tudo, mas eu quero escolher quem eu posso ser. Então, eu tô diferente, assim. Claro que eu ainda tô clareando. Essa segunda forma de mudar, ela é desafiadora, porque é uma busca interna e você vai encontrando algumas respostas para encontrar essa nova identidade. E é isso, né? E algumas pessoas acabam se desconectando da gente, mas olha só como é interessante, quando você muda os seus valores e quando você muda a identidade, automaticamente você também muda o que você manifesta do lado de fora. Mudei a loja, mudei o relacionamento que eu tenho com a loja, né? De poder receber a roupa na minha casa para escolher. A minha relação com a minha avó, né? Desde que eu comecei a mudar a minha vida, criou-se um abismo, eu já falei para vocês na nossa relação. E a minha avó parou literalmente de me ligar quando eu comecei a melhorar a minha vida financeira. Então eu só falo com a minha avó porque eu procuro ela, porque eu ligo para ela. E a minha avó veio do Rio Grande do Sul, que ela mora no Rio Grande do Sul. E toda vez que ela vem, ela quer me encontrar e é pouquinho, 2 horas e tal. Dessa vez, quando ela ligou a primeira vez, ela assim, vamos se encontrar num café. Aí eu falei, a senhora pode vir na minha casa? Eu não tô mais lá no apartamento e tal. Aí ela, então tá bom. E aí, a minha avó, ela perguntou pela primeira vez se ela podia dormir na minha casa. E eu falei, claro, eu sempre convido a senhora para ficar. A senhora que nunca quer ficar. E a minha avó dormiu aqui. Isso não é comum. E hoje eu percebi que essa minha nova versão, ela não só valoriza esse pertencimento, como ela valoriza relacionamento, ela valoriza família. Só que antes eu não podia valorizar família nem amigos, porque isso não era seguro para mim. Mas eu sempre, com 18 anos, quando eu fui morar sozinha, eu tinha casa cheia, eu tinha muitos amigos, né? Eu valorizava muito as minhas amigas, eu tinha amigas de mais de 20 anos, as mesmas amigas. Então, eu gostava de relacionamentos longos. Meu primeiro relacionamento, eu namorei 6 anos. Só que eu fui criando tanto medo de ser machucada, tanto medo de ser ferida, tanto medo de ser traída, que eu perdi o romantismo. Eu era uma mulher extremamente romântica. Só que eu fui ficando dura. Eu fui entrando num lugar de autossuficiência para ninguém me machucar, para não sofrer quando alguém fosse embora. Então ficou mais seguro ser sozinha, ser solitária.
Só que a verdade é que eu gosto de relacionamento. Eu gosto quando minhas filhas estão aqui. Eu amei que a minha avó veio aqui, nós saímos, batemos perna, fomos na van, fomos fazer umas coisas, acordar e dar um beijo. Só que, como me faltou isso na infância, uma forma de eu me proteger foi indo buscar a solidão, né? E quando eu mudei, eu tive essa despedida com as minhas amigas de 20 anos, e foi uma despedida muito dolorosa. Eu acho que foi a mais dolorosa de todos no meu processo de mudança. Foram as minhas amigas que acabaram, né? Que a gente acabou rompendo, e por falta de compreensão, e que eu acabei ficando sozinha esses 10 anos sem ter um vínculo de amizade para sair, para se encontrar, mas só como uma forma de me proteger. Então, quando eu descubro que eu estou ferida e que eu, na verdade, eu gosto de pessoas e que eu gosto de família, só que me incomoda a ferida da rejeição, as pessoas não me aceitarem, as pessoas irem embora, para me proteger, eu acabei ficando sozinha. Então, eu estou num momento da minha vida aonde eu estou descobrindo algumas coisas sobre a minha identidade e fazendo as pazes também com essa Dani, e vou falar mais sobre isso também no decorrer, né? Me apresentar para vocês aí desse novo lugar. Só que é uma mudança mais desafiadora, porque ela é uma transição, só que é uma transição sem clareza. Eu sinto que a primeira mudança ela foi mais fácil, porque eu tinha certeza do que eu queria viver, financeiramente falando, e eu também queria ser uma pessoa, né, lá na primeira opção, que me amava em atitudes. Então, eu parei de fumar. Era fácil. O que eu preciso deixar para me amar em atitudes e não só me amar da boca para fora? Eu vou parar de fumar, eu vou começar a comer frutas, né? Eu vou começar a incluir algumas coisas na minha rotina, eu vou começar a tomar suplementação para melhorar os nutrientes. Então, era mais fácil para mim saber quem eu queria ser e o que eu tinha que deixar para trás e o que eu tinha que aprender. Nessa segunda forma de mudar, eu acho que ela é mais desafiadora, porque você tem que sair do piloto automático e você tem que liberar espaço do que você não é mais, lidar com aquele limbo, com aquele vazio, sem preencher aquele vazio com um monte de coisa que não tem nada a ver, até que você encontre quem você é a partir daqui. Então, para mim, essas são as duas formas de mudar. Eu agora estou vivendo essa segunda forma, e quando eu encontrar essa nova forma, eu vou, dentro dessa segunda forma, a minha nova identidade, eu vou voltar para a primeira forma. Então, eu tenho clareza de quem eu quero ser, aí eu ando nessa direção. Que roupas que eu compro agora? Que roupas que essa nova versão veste? Que cabelo essa nova versão tem? Que cor de esmalte? O que ela estuda? O que livros ela lê? O que ela aprende? Aí eu volto para a primeira opção, para dar uma forma mais consistente para essa nova versão. Mas, gente, mudança é desafiador. Eu acho que essa segunda forma, ela é mais desafiadora do que a primeira, porque a clareza não vem, assim, da noite pro dia, mas, para mim, são as únicas duas formas de mudar de vida, assim, que a gente consegue mudar completamente a nossa realidade. Mudar o que a gente vê, tanto na nossa realidade, quanto aquilo que a gente vê na frente do espelho. Certo? Ai, gente, falo, né? Me contem. Isso não muda, né? A Daniela profunda e que fala. Ascendente em Gêmeos. Fala. Tem coisas que não vão mudar. Mas é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Estou aqui em fase de mudança. Estou em fase de autodescoberta, mas eu acho que agora é uma autodescoberta para uma construção de identidade, para entender essa questão de carreira, o que realmente eu quero viver na minha vida em termos profissionais mesmo, assim. E eu tô gostando do que eu tô começando a enxergar finalmente, depois de um período de muito limbo e de tentar fazer um monte de coisas para não ter que lidar com esse espaço vazio, essa inquietação aqui. Criei muita coisa depois da separação para tentar preencher esses espaços, mas aos poucos eu estou me encontrando, e cada dia que passa eu estou gostando mais do que eu vejo na frente do espelho, do que eu vejo nas minhas novas escolhas, do que eu vejo na minha vida, certo? Então é isso. Ai, mas fala, né? A gente se vê daqui a pouquinho, não sei se com certeza com o mesmo cabelo, mas talvez com um cabelo um pouquinho mais claro, um tom mais claro, não sei. Eu tô achando que esse tá chique também ao mesmo tempo, eu não sei.
Ainda estou no processo, mas eu já estou começando a gostar mais do que eu vejo e estou me sentindo confortável com coisas que antes seriam muito desconfortáveis para mim. A gente se vê nos próximos vídeos.